Aí eu fiz o quê? Eu passei para Central, né, para o Copom, para pegar o número do pessoal o número do pessoal, contato com o pessoal do Conselho Tutelar, que aí até então, aí, para fazer a condução do moleque para lá, para DP, e lá a liberação para o pessoal do Conselho Tutelar. Consegui esse contato com o pessoal do Conselho, e o pessoal, e seguimos para a Central, lá para DP. Aí logo em seguida chegou o pessoal do Conselho, que a mãe estava sem estrutura, não tinha estrutura nenhuma. Pois é, Tem estrutura cara. nenhuma. E aí, Ela tava aérea, não tinha estrutura a mulher. Aí fizemos lá a condução do moleque. E aí foi feito lá o procedimento com o maior, né? Que ele estava com o menor, corrupção de menor, aquela coisa toda. Foi pego todos os dados do menor lá e foi liberado para o pessoal do Conselho Tutelar. E o maior ficou preso. Ah, beleza. Isso ele com 12 anos, esse moleque. Com o passar do tempo, o moleque com. E isso o moleque continuou no mundo do crime, começou com furto. Ele começou aquele furto, tá, aquela coisa toda. E não parou. Aí veio o moleque com 14 anos. Ele já estava com 14. Aí pegou a ele gente de não novo. tinha. Pegou de novo. Pegou o Eric de novo. Aí o Eric já evoluiu. De um furto já foi para um roubo. Já tava. Não, já foi para um roubo com outro pareia numa moto. Sim. Então o moleque fez o primeiro roubo de cima. Agora diga de passagem que a arma que ele estava usando um simulacro. Não era uma arma real. Sim. Então o cano do Eric foi uma arma de brinquedo lá. Ele colocou na vítima, levou o celular e foi apreendido novamente com 14 anos. O Eric já tinha um furto, agora um roubo. Isso com 14 anos. De repente o Eric deu aquela parada, aquele tal, e aquela coisa toda. E aí, de repente, o Eric começou a progredir no mundo do crime. Então o Eric não parou. O Eric foi para 15, 16 anos. Aí o Eric foi embora para o estado do Sergipe. E ali desapareceu de Arapiraca, de Alagoas. Não se via mais falar em Eric. De repente o Eric já volta, já vem de lá do Sergipe. Começou a acontecer acontecer questão de homicídio. Na região do Agreste, na região Nossa Senhora Aparecida, são conjuntos lá em Arapiraca. E aí, o Eric já com 18 anos. Isso o Eric com o irmão dele, outro pivetão. E outros parceiros, né? Do mundo do crime. E começou a acontecer muito roubo na região, questão de roubo de moto, homicídio. Começou a evoluir os O números negócio na evoluiu cidade. para outra Sim. questão. Sim. E ali chegou, por que chegou no Eric? Porque o Eric começou as pessoas começaram a bater as características. E ele não mudou, mesmo sendo já maior, mas o cara ele era magozinho, fãzinho, aquela coisinha lá, e batia com a característica do Eric. E aí o Eric começou a evoluir nessa situação. Começou a ir de um furto, de um roubo, de um roubo que começou a roubar já de maior, e aí chegou ao homicídio. Então começou o Eric agora a matar os rivais. Sim. Os E rivais. aí já adulto. E isso já adulto. Começou deu uma parada que levou um carro de um cidadão. Desse carro que ele levou, mal os pareia dele, fizeram um crime, um homicídio, cometeram nessa mesma noite que eles roubaram o carro, eles cometeram um homicídio. Beleza. E o Eric, não só questão de roubo, né, e homicídio, mas tráfico também. Então o Eric começou a ficar forte nessa situação aí. Uma situação de um moleque de 12 anos e o cara já estava ali completamente, era um cara que estava dominando a questão até o tráfico. Na região. Na região. O cara não pagava ele, não devenda a ele, ele via lá e petecava o cara. E isso chegou ao conhecimento e todo mundo, e cadê para pegar o Eric, pegar o Eric, pegar o Eric. E o Eric era que nem fumaça, meu amigo. Praticava o seu ato, praticava a situação lá criminosa e de repente sumia que nem fumaça. E aí foi evoluindo aquela coisa toda, de repente chegou a informação que o Eric estava num bairro Manuel Teles, em uma residência, em um barraco lá. Não só o Eric, como os outros comparsas dele. Sim. E aí a gente tivemos a informação desse barraco, fomos para a situação e chegando lá na situação, quando a gente fez o cerco no barraco, que demos a voz, polícia, tal, aquela coisa toda, meu amigo,
já foi bala com força, mas a gente estava com a nossa, estava todo mundo seguro, não é isso? E aí a gente, com a nossa segurança, na nossa técnica, o que a gente sabe fazer, aí a gente também evoluiu, a gente avançou, e infelizmente o Eric, tanto o Eric como o outro paria dele veio a ser atingido. O outro paria dele, se eu não tô, a lembrança que ele tinha o apelido, o vulgo dele era Jaminho. E tudo maior já ou já tinha tudo maior, tudo maior. Os caras tudo maior. O irmão dele estava lá, mas também o irmão dele, na hora da situação de toda a agitação, e o Eric foi baleado, veio ser atingido, tanto o Leque como o Jaminho, e aí foi feito o socorro dos mesmos, mas vieram, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, e aí veio a óbito. E aí teve a a apreensão desse irmão dele, que estava lá na hora, teve tinha duas mulheres no caso também, na situação, e aí foi apreendido lá com o Eric, que era lá um menor que fazia um furtozinho, que evoluiu lá para cima. O cara fez um furto de uma carteira na fila do estádio de futebol. Depois, com 14 anos, com um simulacro numa moto. E de repente disso aí ele já evoluiu para o mundo do tráfico, meu amigo. E os caras já estavam traficando, e era tráficozinho de negócio, de coisa pequena. E homicídio é tudo. Os caras que deviam tem que pagar. E aquela coisa toda que o mundo do crime é assim, o mundo do tráfico é assim. Dessa forma que funciona. Até confrontar com a barca e cair. Até confrontar, e por ironia do destino dele, confrontar com a pessoa que lá, quando tinha 12 anos, contigo, o comandante que estava comandando aquela equipe infelizmente, foi quando a gente demos a investida, ele teve a resistência dele e aí veio tombar. Isso o Eric já com 19 anos. Ela estava com 19, a apreensão de armamento do dia foi um MT 9mm artesanal que eles fazem, e é a mesma coisa de uma real. Então ela estava com munição, tinha carregador de 9mm, uma pistola 380 e um revólver 38. Foi o armamento que foi apreendido naquele dia que estava sob posse do Eric. Com o bando dele ali, né? Porque tinha mais duas mulheres, mais o irmão. E mais dois que confrontaram. Que confrontaram e tombaram, e aí foi, infelizmente, aconteceu o que a gente não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. O que gostaria que se resolvesse lá com 12 anos, né? Evitaria... Com 12 anos, que o Eric, na primeira audiência que eu fui, que foi no juizado do menor, ali foi onde o Eric dizia lá para o defensor que ia deixar, graças a Deus, agora eu vou parar com isso e eu vou estudar. E o Eric não foi, não parou, e o Eric não foi estudar. E o Eric não quis estudar, o Eric não quis trabalhar e continuou trabalhando sim, mas no mundo do crime. E aí, infelizmente, ele abraçou a causa dele lá. E aí, meu amigo, entre o mal e o bem, quem sempre vence é o bem. Então é nesse ritmo aí. Essa foi a resistência aí, uma das resistências